A verdadeira igreja. Estamos falando nesta série. Pai amado, fala conosco nesta noite poderosamente, mais uma vez, usando a Tua palavra e o Teu Espírito Santo. Amém. Então, falando nesta série, irmãos, sobre a igreja de Jesus, hoje quero falar com vocês sobre o que é a eclésia, a verdadeira igreja que Jesus criou. Você sabe que na palavra de Deus, o termo, quando você lê igreja, foi traduzido do grego eclésia, que tem essa mesma palavra em português. Mas o que é que Jesus tinha em mente quando ele falou: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela? A gente cita muito esse versículo, mas para a gente entender esse versículo, nós temos que entender o que é que significam essas palavras naquela época. Então, para nós compreendermos isto, hoje no século 21, não é? Estudando sobre isso, eu quero só citar aqui que isso que eu estou pregando, aprendi com o Carlos Alberto Bezerra, nosso pastor, nosso fundador, não é? Desde há muito tempo atrás. A igreja, o corpo de Cristo, a igreja de Jesus, são as pessoas, e também com mensagens e livros do pastor Ed Liu. Então, o que você vai ouvir aqui é resultado da gente aprender com alguns homens de Deus, inclusive, não é? Especialmente com estes dois, tá? Quais ideias as pessoas têm sobre a igreja atualmente? Quando você fala igreja, o que as pessoas pensam? Dinheiro, é o lugar onde pede dinheiro, não é verdade? Não? Esse é o estigma hoje em dia, você percebe? Depois dos escândalos da igreja católica, você fala padre, o pessoal pensa pedófilo. Você fala pastor, as pessoas pensam ladrão. É verdade? Uma marca que tem ficado, não é verdade? Mas isto não é a igreja. Existem 3 ideias muito comuns, 3 conceitos que as pessoas pensam sobre igreja. Não é? E esses conceitos, eles são muito comuns, e eles estão comuns em vários países, em todas as culturas. A primeira ideia do que é a igreja, as pessoas pensam, como diz o próprio pastor Edilio, que a igreja é o posto de gasolina. A igreja é o posto de gasolina. O que você faz no posto de gasolina? Abastece. E aí vai acabando o combustível, o que você faz? Abastece. Então o pessoal faz assim: eu trabalho a semana inteira, dou duro, aí chega no domingo, eu tenho que ir lá para abastecer. Aí eu preciso ser abençoado, eu preciso recarregar no domingo, né? Então você vai pedir para alguém orar por você, para o pastor orar por você, você vai lá tentar receber alguma coisa para carregar, e durante a semana só descarrega e gasta. Então as pessoas pensam que igreja, não é? É assim como se fosse um lugar onde você cata alguma coisa para poder se recarregar e ir se arrastando pela vida. Uma outra ideia é a igreja de shopping. Sabe? Onde você vai no fim de semana? No shopping e um cineminha. Então a igreja shopping e cineminha, você vai lá para fazer o quê? Para se distrair um pouco, não é verdade? Não, para aliviar a cabeça, para ficar com os amigos, não é verdade? Então tem gente que acha que a igreja é o lugar de encontrar com os amigos, não é verdade? Ouvir uma mensagem, dar umas risadas, não é verdade? É uma música legal, nossa, então as pessoas vão lá pensando que é o entretenimento, é a igreja entretenimento, né? Louvor é bom, e o som, e tem igrejas, especialmente nos países desenvolvidos, né? Nossa, os caras têm cada ambiente, tem cada coisa, né? Só falta ter uma cadeira para levar o cara automaticamente até o lugar, entendeu? É um negócio assim maravilhoso, né? Eu vou lá para relaxar um pouco e tudo, ouvir uma mensagem que eu gosto e ir feliz para a minha casa. A outra ideia, então tem muita igreja, não é, tentando só reabastecer pessoa, porque o pessoal só quer reabastecer. Tem muita igreja querendo trazer muito entretenimento, diversão, não é, trazer coisas engraçadas. Tem alguns pregadores que parecem realmente aqueles stand-ups, comediantes, não é verdade? O pessoal dá bastante risada, é tão legal. Então, e também tem a igreja supermercado. Igreja, né? Aquelas lojas. Então a pessoa vai lá e dizendo: o que eu preciso hoje? Eu preciso de cura, eu vou pegar uma cura. Eu preciso agora de um conselho, então vou pegar um conselho, não é? Então é aquela igreja onde as pessoas pegam as soluções para os seus problemas. Então existe na nossa cultura essas ideias, não é? As pessoas vão lá numa super loja de departamento, ela pega uma roupinha, ela pega um negocinho, tem tudo ali e vai embora. Mas igreja é isso? Aí surge uma outra questão. O que é comum em todas essas igrejas? É o consumismo. As pessoas vêm para consumir alguma coisa. A ideia da nossa cultura moderna é que
pessoa vai na igreja porque precisa de alguma coisa. É que nem reunião de oração. Tem uns caras que nunca aparecem. Geralmente quando aparece é porque está precisando de alguma oração. Mas reunião de oração era para a gente orar, não era para a gente buscar necessidade. A ideia geral é me dá, me sirva, me ajude, me ensine, ministre sobre mim, me dê uma palavra, né? Me dê a solução de um problema, fale o que eu quero ouvir. Pessoas que vêm buscar a palavra, vêm buscar profecia, vêm buscar revelação. Tudo bem? Mas será que essa é a igreja que Jesus pensou em fazer? Será que essa é a igreja que Jesus pensou em construir? O problema de ser um consumidor na igreja, de vir só para receber, é que primeiro, se você é um consumidor na igreja, você nunca está satisfeito. Se eu sou um consumidor, eu nunca estou satisfeito. Mas podia ser melhor isso aqui. Não é assim que é um consumidor? Você vai num restaurante, você gosta, depois você vai 5 vezes e fala, a comida aqui já não é a mesma. Então o que faz? Troca de restaurante. E depois, troca de restaurante, troca de igreja, troca de igreja, troca. É o pessoal que está sempre, não é, criticando, porque o pessoal que nunca está satisfeito, não é? Nunca está satisfeito, critica. Não é? É o famoso cristão vampiro, só vai para... É o sanguessuga, só vai lá e... O problema de ser um consumidor na igreja é... Se eu sou um consumidor na igreja, eu não tenho compromisso verdadeiro. Lógico. Se alguém precisar de mim e fala, não, sabe o que é agora? Não, mas não tem compromisso verdadeiro. Não é? O cliente tem um compromisso com você enquanto você vende barato o que ele gosta. Mas se a loja do lado vende um pouquinho mais barato, o que ele faz? Ele muda. Porque quem pensa só em si mesmo, está pouco se lixando para os outros. E compromisso envolve você pensar no próximo. Então os cristãos consumistas, eles estão sempre insatisfeitos e eles não têm compromisso. E uma outra consequência de ser um consumidor na igreja é que não experimenta o poder de Deus. Não experimenta o poder de Deus. Não experimenta o poder de Deus. Por quê? Porque simplesmente o poder de Deus é dado para a gente abençoar outras pessoas. O poder e os dons são dados para a gente fazer algo em favor de alguém que não seja a gente mesmo. Deus deu o poder à igreja, mas Ele disse, é o poder para você abençoar, servir, fazer algo por alguém. O consumista não experimenta poder. Por isso que tem muito consumista insatisfeito. Deus não me responde, Deus não me responde, Deus não me responde, os outros falam com os outros, não fala comigo, eu sei o que, meu filho, você não está interessado no poder de Deus. Eu e eu. Amém, gente? Então, se quisermos ver o poder de Deus, temos que nos arrepender de ser consumistas. Não é? E aí, não é igreja, nem posto de gasolina, nem shopping, nem supermercado, nem qualquer outra que você imaginar. A igreja de Jesus, ela é diferente. Como a igreja que Jesus falou. Porque tudo isso é religião. Igreja tem um outro conceito. Se a sua ideia de igreja não está certa, você vai viver igreja de uma maneira errada. Vai ser um peso, vai ser uma chatice. Agora, a igreja que Jesus falou está aqui no texto de Mateus capítulo 16. Jesus estava perguntando, o que a turma está falando que eu sou aí? Tem os caras que estão falando que você é o Elias. Uns falam que é João Batista, outros falam que é isso, falam que é aquilo. E vocês falam que eu sou quem? Quem eu sou para vocês? Perguntou Jesus. Aí dá aquele negócio mudo, né? Quem fala?
Pedro. E Pedro responde assim: Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Quando Jesus ouve essa resposta, ele fala: rapaz, você é feliz, você é bem-aventurado, Pedro. Pedro, você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, por pessoas, mas por meu Pai que está nos céus. Sabe, Pedro, isso que você entendeu foi uma revelação do meu Pai para você. É verdade, você está com a razão, Pedro. E eu lhe digo que você é Pedro, rocha, pedra. E sobre esta pedra, que pedra que ele está falando? Esta pedra que você proferiu, esta palavra que você disse. O que é que você disse? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Alguns acham que Deus ia edificar a igreja sobre Pedro, né? A igreja católica, quando lá nomeia o Papa é Pedro, é ele que tem a chave, não é verdade? Não. Eu lembro que uma vez assisti lá, a posse do Papa, eles cantavam: tu és Pedro e sobre ti vou edificar, cantando em latim. Mas ele está falando: você é Pedro, rocha, porque você teve uma revelação de Deus, você sabe quem você é, e sobre esta rocha, essa pedra que você falou, o que é que você falou? Que eu sou o Filho, Cristo do Deus vivo. É sobre isso que eu vou construir a minha igreja, que eu vou, diz no original, estabelecer, fundamentar, é o significado dessa palavra. Eu vou fundamentar a minha igreja sobre esta verdade, e as portas do Hades, as portas do inferno, as portas da morte, né? Hades é esse lugar de sofrimento e morte, não poderão vencê-la. Ou no original significa: não poderão prevalecer, não poderão resistir a esta igreja. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Aí fazemos a ideia de São Pedro, o cara que tem a chave do céu. Não é isso, não? Não é essa a ideia? Está fechada a porta do céu, só para ter a chave. Gente, de onde vem essa ideia? Religião. Então Pedro toca a chave do céu, você chega lá, não é? Nome, por favor. O senhor já fez o login, já fez o cadastro aqui no portal celestial? Não fez? Não, a gente faz agora para o senhor, vamos ver. Bate aí o nome, bate aí, né? Caio César Cruzeiro Cruz, e aí? Não consta? Aí você fala: não, mas eu tenho aqui, eu recebi um e-mail de confirmação. Rapaz, não está no nosso banco de dados. Por favor, ali, naquele lugar, elevador direto. Hades. Essa ideia de porta do céu, de chave, gente, isso é ideia religiosa, tosca, coisa mais tosca do mundo. Tanta coisa tosca que nos ensina. O que é que Jesus está querendo dizer com esse texto? Igreja, a palavra eclésia. Ele falou assim para os discípulos: eu vou edificar a minha eclésia. E ninguém perguntou o que é eclésia, porque todo mundo sabia. Se ele falasse uma palavra estranha, ele teria que explicar, mas ele falou: não, é eclésia. E o pessoal falou: legal. Por que eles entenderam o que era eclésia? Porque eclésia é uma palavra que era usada há quase 500 anos. Eclésia significa, todo rei tem uma eclésia. Todo mundo sabia que um rei, todo aquele que tem um reino, ele separava para ele uma eclésia, um grupo de pessoas que ele chamava para estar com ele. Eclésia significa os chamados de maneira definitiva. Eu chamei você, e se eu chamei, está chamado. Os chamados para fora. Eclésia significa, nos gregos, era chamado entre os militares. Pegava os militares e falava assim: olha, eu preciso de um grupo que eu quero conquistar, eu quero expandir meu reino, então vou chamar você, eu vou chamando vocês, eu quero expandir meu reino. Quer participar? E o pessoal dizia: pois não. No Império Romano, a eclésia era chamada de dentro dos cidadãos romanos. Toda vez que um rei queria expandir o seu reino, ele chamava a sua eclésia. Então quando ele fala: eu vou edificar, eu vou estabelecer uma eclésia, a pessoa falou: sim, tu és um rei. Ele só fala isso depois que Pedro diz: tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és aquele que devia de vir, amém. Então ele fala:
se eu sou esse Messias, se eu sou o Cristo, eu tenho uma eclésia. E a minha eclésia vai vencer o reino das trevas, amém? Eclésia então é um conceito conhecido, era um conceito naquela época que era conhecido. Então, o pessoal da eclésia, na verdade, tinha um único objetivo: expandir o reino do rei ao qual eles serviam. Então Jesus estava chamando assim: eu vou expandir o meu reino, e eu vou ter uma eclésia, e eu estou chamando vocês. Se o rei queria expandir então o reino, chamava a eclésia, compartilhava o plano, que era votado e aprovado. O que o senhor quer fazer? Eu quero fazer isto. Era assim que funcionava. E eles eram enviados para conquistar o território do inimigo. A eclésia é um conceito que vinha desde o Império Grego. Os gregos, eles colocavam um general e chamavam ele de stratégos, o estrategista, o cara que tinha a maior capacidade de saber como enfrentar o inimigo. E no Império Romano, sabe como chamavam os enviados? Apóstolos. Então a eclésia tinha os apóstolos, que eram as pessoas que iriam lá, enviados, para que o Império Romano fosse estabelecido num outro lugar. Vocês estão entendendo, gente? O Império Romano então formava a eclésia, conquistava uma cidade, botava essa eclésia lá, eles passavam a governar aquela cidade. E eles começavam a ensinar a cultura romana naquela cidade. Era um grupo de pessoas. Jesus falou: eu vou edificar a minha eclésia. Então quando ele fala eclésia, quando ele fala apóstolo, são termos que eles conheciam. A ideia é de um rei que vai expandir o seu domínio e está chamando gente para fazer parte do seu poderoso exército, amém? Vocês estão entendendo a ideia de igreja, não? Esta é a palavra igreja. Quando Jesus falou igreja, edificarei a minha igreja, essa era a ideia que ele estava falando e que todo mundo sabia. E outra coisa, quando Jesus fala isso, ele está no lugar que era chamado o portão do inferno. Ele estava em Cesareia de Filipe, no lugar onde eram feitos sacrifícios a Baal, onde eram feitos sacrifícios humanos, era um poço muito grande. Ele estava ali, naquele lugar, em Cesareia de Filipe, e foi lá, diante do lugar que era chamado da porta do inferno. Existe até hoje esse lugar, um lugar turístico, onde eles faziam sacrifícios, desde a época do Antigo Testamento, sacrificavam os filhos para Baal. Ele fala: eu quero fazer uma coisa que nenhum outro rei fez. A minha eclésia irá contra as portas do inferno. E isso que vocês viram aqui, eles estão no lugar, nunca mais vai acontecer, amém? Você imagina o impacto disso para os discípulos. Quem é a eclésia? Quem é a igreja? Parece essa eclésia com um supermercado? Sei lá, que você vai lá e fala: eu vim buscar uma benção, Jesus, preciso ser abençoado para ir para a minha semana. Preciso recarregar, botar um combustível. Aí eu vim aqui que eu precisava distrair um pouco a cabeça. Aqui tem uns amigos, é tão legal. Sabe? Irmãos, o conceito de eclésia de Jesus. Agora, como é que a eclésia conquistava o inimigo? Como é que a eclésia operava? Quando esse rei chamava a sua eclésia e fala: beleza, vocês vão lá para aquela terra, para aquele país e vão conquistar. O que eles faziam? Primeira coisa, eles iam direto para a cidade principal, a capital, a fortaleza do inimigo. Eles iam a um lugar central, eles iam direto no ponto. Você imagina como é que era a fortaleza naquela época? Você já viu em filme, já viu? Aquelas cidades antigas, como é que tem? É tudo aberto, não é isso não? Tranquilo, você chega lá e fala: oi, tudo bem? Tudo bem? Não, vai entrando. Era assim não? Nada, você chegava perto, tinha aquele murão de pedra, se encostasse, você vai uma flechada, já morria. Tinha aquele portãozão. A ideia da fortaleza, esse é um lugar que está fechado, tem os portões lá. Então como é que fazia o Império Romano? Eles chegavam lá e diziam: ei, nós somos o Império Romano, nós somos a Eclésia de Roma, viemos aqui para tomar posse dessa cidade. Abram os portões, ou então nós vamos entrar à força. E aí o pessoal abria os portões, dizia: não, por favor, estava aguardando vocês e tal, aquela coisa. Alguns até poderiam, mas se eles resistiam, o que eles faziam?
Quem é que podia com o exército romano? Os caras eram bem treinados, mas ninguém vencia os romanos. Isso é assunto para um outro. Mas assim, eles iam, eles fechavam, eles entravam, eles rebentavam aqueles portões, eles entravam naquela cidade, não é? Eles passavam pelos portões, venciam os soldados inimigos e conquistavam a batalha. E aí sabe o que eles faziam depois? Depois que eles dominavam os inimigos, depois que eles entravam nessa cidade, o que fazia o Império Romano? Os romanos faziam assim, não é? Eles faziam o desfile da vitória. Eles faziam aquela parada, sabe? Na frente ia lá os apóstolos, montados nos cavalos, não é? E os ângelos tocavam as trombetas, tocavam as trombetas. Ângelos são anjos, tocavam as trombetas, eles entravam, e o exército ia atrás, e lá no final, por último lugar, iam os inimigos, acorrentados, despidos, nus, mostrando que eles haviam triunfado, e eles publicamente, os inimigos, eram expostos à vergonha diante daquela cidade. Você já leu isso em algum lugar? Porque Cristo Jesus triunfou dos principados e potestades e os expôs publicamente à vergonha. Ele está falando como era a linguagem que eles conheciam, como o Império Romano conquistava as cidades, eles sabiam. E aí eles entravam, e aí eles assumiam ali o púlpito, o palanque daquela cidade. E aí o líder, o apóstolo, ia lá e subia. E sabe o que ele falava? Ele pregava as boas novas. O que são boas novas? Evangelho. Ele pregava o evangelho do rei a que ele servia. Não é incrível, gente? A palavra evangelho. Então eu chegava e dizia: Deus, eu tenho aqui para vocês hoje boas notícias. Boas notícias. O Império de Roma, o maior império do planeta, chegou até vocês. E nós viemos aqui em paz. E agora vocês podem decidir se vocês querem se tornar cidadãos romanos, serão bem-vindos. Se vocês decidirem se tornar cidadãos romanos, não é? Saiba que o império vai proteger a sua cidade, vai guardar tudo que vocês têm, paz. E terminamos dizendo: paz romana, paz romana, paz romana sobre vocês. Então, quando Jesus está falando de igreja, não é? Pregava o evangelho do rei, declaravam paz naquele lugar. Quando Jesus fala sobre eclésia, sobre vitória, são as imagens que os discípulos tinham na sua mente. Os impérios faziam isto. Está claro, irmãos? Então, agora, quem é a eclésia de Jesus? Algumas pessoas especiais? Não. Quem é a eclésia de Jesus? 2 ou 3. Nós somos a eclésia, você é a eclésia. E não tinha ninguém, eram chamados os cidadãos ali. Mas eu não quero ser essa eclésia, eu quero mais uma igreja supermercado. Eu quero ser atendido nas minhas cidades, eu não quero guerrear não. Bom, a igreja que Jesus estava falando lá, diante das portas do Hades, é esta igreja. Está claro, gente? Ele não tem outra igreja. As figuras são estas. Porque nós não sabemos o que é a igreja que Jesus está falando. A gente age errado, pensa errado e não experimenta o poder desta igreja. O objetivo então da igreja de Jesus é expandir o reino de Deus. Mas o inimigo não são as pessoas. Jesus falou: mas eu não sou como o Império Romano. O meu reino não é deste mundo. Eu não estou falando de a pessoa fala: vai ter um reino aqui, o senhor vai tomar o poder. Ele fala: rapaz, você não está entendendo. O meu reino está dentro das pessoas. É uma questão espiritual. Jesus não ia levantar um governo, ele não ia levantar exército, ele não ia matar gente, ele não ia pegar soldados, ele não ia fazer isso.
Qual é o inimigo que o Jesus está falando? Não são as pessoas, é o reino das trevas. O poder da morte, o poder do mal que aprisiona as pessoas. Onde que a eclésia de Jesus vai atuar? Nas cidades. Jesus andou de cidade em cidade. Jesus andou de bairro em bairro, de aldeia em aldeia. Está claro, gente? Ele foi onde estavam as pessoas. Como é que funciona a eclésia de Jesus? Libertamos as pessoas do reino das trevas, discipulamos essas pessoas, treinamos essas pessoas e enviamos elas como apóstolos para libertar a outros. Amém? Na eclésia de Jesus todos são. Você e eu fomos tirados do reino das trevas para o reino da luz. Somos chamados para fora das trevas para sermos a eclésia de Jesus. Amém? Ninguém pode vencer as trevas se estiver dentro das trevas. Este é o conceito de igreja que Jesus estava ensinando. Como a eclésia de Jesus ataca os portões do inferno. Portão é uma arma de ataque ou de defesa? Você já viu o filme? Portões atacando soldados? Já viu isso não? Os portões atacando os soldados? Não, só se for o filme da Disney, não é verdade? Não. Mas portões são armas de defesa. Agora pensa, por que os portões estão fechados? Os portões do inferno, ele falou, não vão resistir à eclésia de Jesus. Quer dizer que a eclésia está lá fora dizendo, nós queremos entrar aí. Queremos entrar aí no reino das trevas, onde tem pessoas que estão felizes, tranquilas, desfrutando do bom e do melhor. É isso não? Por que o portão está fechado? Porque as pessoas estão presas lá dentro. E aí então, alguns ficam pensando que para derrubar o portão tem que dar patada, dar chute, berrar muito. Jesus falou, eu tenho as chaves, e eu te darei as chaves. Tudo que você ligar na terra, já terá sido ligado no céu. Tudo que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. A igreja tem as chaves, e então a gente não precisa dar chute. Lá no Apocalipse, Jesus falou, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que eu estou vivo, e vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Então a igreja, a eclésia vai lá, abre os portões e diz, nós estamos aqui, saiam, e começa, tem as chaves para entrar. Amém? As chaves foram dadas à igreja, gente. Quais são essas chaves? Oração, intercessão, guerra espiritual, palavra de Deus. Quem tem palavra de Deus tem chaves que destravam sofismas, raciocínios falsos, quebram mentiras. A chave de curar os enfermos, chave de expulsar os demônios, a chave de operar milagres, de pregar, de ensinar, de fazer discípulos, a chave de libertar os cativos. Estas são as chaves. Toda vez que você gira uma chave aqui, o poder do céu vem na terra e começa a atuar. Então expulsa demônio, cura enfermos, as pessoas têm a mente aberta, elas mudam, elas são transformadas, e elas saem do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Amém? A eclésia de Jesus é para fazer isso, irmãos. Tem o poder de Deus. Tem o poder de Deus. Não é essa coisa tosca, sem graça. Reuniãozinha, vem aqui, canta um pouquinho, fica de pé um pouquinho, senta um pouquinho, dá risada um pouquinho, chora um pouquinho, dorme um pouquinho. Não é verdade? Não, resmunga um pouquinho, conversa um pouquinho. Ai, Jesus. Irmãos, o que é que nós temos feito como igreja hoje? Ei, nós somos a igreja, amém? Quem é a igreja? Oh, Jesus, quem sabe até o final da reunião, Senhor Espírito Santo. Eu não quero que você repita. Falta convicção, né?
Falta convicção. Por isso que não acontecem as coisas, porque falta convicção, falta obediência também. Ou você acha que Deus não vê o pecado que você está cometendo? Você acha que Deus não vê a vida de mentira falsa que as pessoas vivem? Ele vê. Agora eu pergunto, por que você continua? Se Ele já libertou você de tudo isso, amém? Por que continua na mentira? Por que continua na falsidade? E aí, Ele chamou você para ser vencedor. Ele já fez tudo o que tinha que fazer. O amor dele é incondicional. Ele é bom. Então, irmãos, terminando aqui. Onde é que estão as fortalezas do inimigo? Quem que ele está mantendo preso? Não é físico, né? Não tem um lugar. Onde é que está esse portão para dar um chute? Não tem. É uma questão espiritual. As fortalezas são espirituais. A fortaleza do inimigo não é um lugar físico. Os portões fechados significam tem gente presa lá dentro. Tem gente presa no seu espírito. Nas trevas, não conhece a Deus. Tem gente presa na sua alma, nas emoções. Conflitos na sua alma, na sua mente. Sofrendo muito. Tem gente sofrendo no corpo, preso no corpo. E o Senhor veio para libertar a gente. Que o seu espírito, alma e corpo permaneçam íntegros, plenos. Jesus, Ele faz obra completa. Então você imagina que essas fortalezas, elas podem estar aonde? Nas famílias. Que tem pessoas nas famílias. Fortalezas estão nas faculdades, nas escolas, no trabalho. No coração, na mente e nos corpos das pessoas. Lá na sua casa. Pode ser um filho seu, seu pai ou sua mãe. Você está livre, você foi libertado por Jesus, mas o outro está numa fortaleza, ele está preso. Estão entendendo a ideia? Como é que essa pessoa vai ser liberta? Aí eu vou levar ela num culto na igreja. E se ela não quiser ir? Você vai esperar o dia dela ter vontade de vir numa reunião? Hã? Eu nunca tive vontade de ir na igreja. Eu fui porque eu estava interessado na Marisa, ela é minha namorada, eu falei, então eu vou. Que namorada não, ela queria namorar comigo. Eu estava rondando ela. Ela falou que aceitava, mas ela manteve uma distância assim, segura. E falou para Deus, ou esse cara se converte, porque se ele não for cristão, eu não vou namorar esse aí não. Ele pode ser, eu tinha até cabelo naquela época, gente, tinha bastante cabelo, tinha um cabelão assim, nossa, parecia, se penteasse com um gelzinho, virava que nem o Elvis, cara. Long time ago, muito tempo atrás, não é verdade? E ela me ama hoje, do jeito, até mais. Eu mudo o corte de cabelo, ela não fala nada, irmãos. Se eu não falar do dela, não é verdade? Mas fui alcançado. Alguém lutou por mim. Alguém usou as armas da eclésia do reino de Deus, começou a orar por mim, e aí eu fui transportado das trevas para a luz, amém? Você também, graças a Deus. Ei, quantas pessoas presas? Você faz parte da eclésia. Nós somos a eclésia. Nós somos os chamados das trevas para a luz, amém? Vamos ficar de pé. Pense um pouco. Jesus disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E esta autoridade foi dada a Ele como cabeça. E nós, a igreja, somos o corpo de Cristo. Ele deu todo o poder para a eclésia, a igreja dele. Amém? Você está entendendo? O poder está na mão da igreja. Quando Ele voltar,
Ele vai levar a sua igreja, e aí acabou. E aí vem uma outra era, e aí vem um outro momento na história. E a Bíblia diz: os que receberam a abundância da graça, os que receberam a Jesus no seu coração, reinarão em vida. Reinarão em vida. Começa aqui, amém? Porque a eclésia tem domínio aqui, agora, no reino dos homens. A eclésia não tem domínio lá. Lá vem o reino, ele vem com poder. Quem que vai? Não dá. Mas hoje as pessoas estão presas. Ele falou: a minha eclésia é diferente. Eu sou um rei, eu sou o rei dos reis, eu tenho todo o poder, e eu vou dar para a minha eclésia vencer as portas, arrebentar as portas, tirar de lá os que estão sofrendo, os miseráveis, os que estão presos na mente, os que estão presos no espírito, os enfermos, os doentes, os pobres, os desesperados, os desanimados, os que acham que não tem mais esperança, os que não têm razão de viver. E eu vou dar para eles a vida eterna e o poder de viver como eclésia, como a minha eclésia. Esta é a igreja que Jesus falou e que os discípulos sabiam o que era. E hoje nós estamos no século 21 e estamos aqui agora falando sobre a verdadeira igreja. Coloca a mão no seu coração. Que convicção você tem de igreja? Que convicção você tem de igreja? Deus nunca vai deixar de abençoar. Lógico, as pessoas primeiro vêm porque estão necessitadas. O que vem a mim, de modo algum eu lançarei fora. Mas depois, Deus quer que você cresça, que você experimente o poder dele como filhinho, depois que você aprenda a vencer o inimigo, depois que você seja um valente guerreiro, um apóstolo, um enviado, aquele que vai aonde estão os necessitados. É através de pessoas, é através de pessoas comuns e simples, imitadas, como cada um de nós. Oh, como é que você tem pensado da igreja? Um lugar que você vai de vez em quando tem problemas. O Senhor está chamando você para experimentar agora o poder dele. Porque você não está atuando como eclésia ainda. Está esperando a sua vida melhorar? Está esperando Deus dar uma resposta antes de você fazer alguma coisa? O Senhor está dizendo: eu estou com você. Vá. Senhor, fala conosco. Vai falando com Ele agora. Vai falando com o Espírito Santo. Nós temos orado pedindo para o Espírito Santo falar conosco, nos revelar. E Ele está dizendo: eu chamei você. Você é eclésia. Eu chamei você. Chamei você para viver uma outra dimensão de vida. Chamei você para viver uma outra dimensão de poder. Não só para você. Não só para você. Não só para você. Não só para você. Tem muita gente precisando. Tem muita gente que somente eu posso responder. Vá falando com Ele. Derrama tua glória, derrama tua glória, enche-me. Se você precisa se arrepender da sua visão de igreja, fala: Senhor, me perdoe, eu estava vendo errado, Senhor. Derrama tua glória. Se você estava sendo apenas um consumista, fala: não quero ter essa mentalidade de consumista, eu quero experimentar o teu poder. Eu sei que o Senhor me chamou até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória, enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória, enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória, enche-me até transbordar. Derrama tua glória,
encher alguma coisa pressupõe que ela está vazia. Pressupõe que ela está vazia. O que é que você tem que se esvaziar hoje? Esvazia o seu coração de religiosidade. Esvazia o seu coração de culpa. Porque quando você crê em Jesus, Ele te perdoa totalmente. A culpa não te oprime mais. Esvazia o seu coração de medo. O perfeito amor dele lança fora todo medo. A eclésia de Jesus, o Senhor, ela é livre. Ela não está escravizada a nenhum poder desse mundo. É o reino da luz, é o reino da luz, é o reino da luz. Nada está oculto. Esvazia o seu coração de incredulidade. De incredulidade. E o Espírito Santo nos lembra. Eu quero fazer aqui algumas considerações. E quando estávamos falando sobre a eclésia, o Espírito Santo nos lembrou. Hoje de manhã aqui, quando orávamos, hoje de manhã quando nós estávamos orando no momento aqui, orando pela igreja, e eu quero convidar você a estar aqui de manhã. Tem sido algo poderoso, Deus tem falado. O Senhor mostrou para a gente que estava aqui orando de manhã, pessoas vivendo por falsas profecias, pessoas que receberam palavras como profecias de Deus, e estão esperando elas se cumprirem, mas na verdade não eram de Deus, atrapalhando a sua vida, vivendo com base numa palavra que você nem buscou se era de Deus. Porque quando a gente é consumista, a gente vai no lugar, ou alguém aparece dando uma palavra, a gente recebe, e a Bíblia fala: provai os espíritos se procedem de Deus. Não receba qualquer palavra como se fosse. Você vai buscar a Deus você mesmo, porque Deus nunca fala contra a sua palavra. Profecia nunca destrói, ela sempre encoraja, exorta, consola, põe para cima. Ainda que ela confronte você, ainda que ela faça você tomar uma decisão, mas ela nunca vai te jogar para baixo. Jesus confronta a mulher adúltera e diz: ninguém te condenou, não, mas vá e não peques mais, você está livre, amém? É sempre assim, isso é palavra profética. Mas se você está vivendo por profecias falsas, o Senhor está dizendo: você precisa ouvir de mim, acreditar em mim, para que a sua vida possa deslanchar, amém? E eu quero orar por pessoas que de repente estão debaixo disto, ou então receberam palavras proféticas malignas, de condenação, palavras que falam: sua vida não vai mais andar por causa disso, você não vai prosperar por causa disto, você não vai acontecer por causa disso, e você está acreditando nessa mentira. O Senhor está dizendo: isso é mentira, isso é sofisma, isso é um raciocínio falso, eu não falei com você, eu quero abençoar você, quero sim que você mude de vida, mas eu não vim para amaldiçoar você, amém? Existe alguém nessa situação? Eu quero orar com você. Tem alguém nessa situação? Eu sei que tem aqui pessoas que receberam palavras que não foram profecias, foram mais maldições que profecias. Eu quero orar dizendo sobre você que isto não vai prevalecer sobre a sua vida, amém? O Senhor está dizendo: eu quero abençoar você. Eu quero, no seu lugar mesmo, só levante a sua mão e você crê, eu oro com você. Senhor, eu sei. Sim, o Senhor está dizendo para você: você está crendo e esperando palavras, você está esperando se cumprir, você parou de me buscar, você fica lembrando palavras que te disseram no passado, mas eu quero dizer para você: eu tenho coisas novas para você, amém? Pessoas que sentem o peso, o Senhor está dizendo para você: venha, eu quero declarar sobre você uma palavra nova sobre a sua vida, amém? Deus quer derramar a sua glória sobre você, Deus quer derramar a sua glória sobre você. Nós vamos declarar isso sobre a sua vida, amém? Nós vamos declarar sobre a sua vida isto, sobre a sua vida isto, sobre a sua vida isso. Nós declaramos palavra de libertação. Eu sei que tem mais pessoas aqui, você está racionalizando na sua mente: não é para mim, talvez não fosse. Mas se você tem dúvidas e não está convicto, é para você. Se você não está plenamente convicto, é para você. Agora você escolhe, a decisão é sua. O Senhor está dizendo: se você crer agora, eu declaro uma palavra sobre você de liberação do meu poder. Palavra de liberação do meu poder. Palavra de liberação do meu poder. Palavras de maldição não têm poder contra os filhos de Deus. Eu quero declarar sobre você agora a palavra de bênção do Pai que ama os seus filhos. Eu declaro sobre a sua vida palavra de cura e salvação. Palavras de mentira não vão prevalecer sobre a sua mente, não vão prevalecer sobre você. Receba a bênção de Deus, receba a bênção de Deus. Vá falando com o Senhor aí.
Vê se não existe alguma mentira dominando a sua mente. Vê se não existe uma coisa falsa que você tem acreditado e você não tem podido experimentar o poder de Deus. Vá lançando fora. Pai amado, nós declaramos sobre esta comunidade, sobre cada família deste lugar aqui, sobre as pessoas deste lugar. Nós declaramos libertação. Nós declaramos uma mente livre. A tua bênção que enriquece e não acrescenta dores. Os benditos do meu Pai, os amados do meu Pai, receba a bênção de Deus, receba tudo o que é seu, receba absolutamente tudo o que é seu. A vontade do Senhor vai se cumprir na sua vida, Ele te abençoa. A vontade de Deus prevalecerá sempre, no nome de Jesus. Vamos aplaudir a Ele, vamos declarar isso.